A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a irmã Isaura, eu trazendo mais algo da parte do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar numa passagem muito conhecida sobre as 10 virgens, né? Porque eu vejo hoje que as pessoas têm uma grande facilidade de pregar sobre as 10 virgens, né? Falar que 5 dormem, 5 são prudentes, 5 são nércias. Só que aqui, irmãos, eu quero levar em conta para que nós venhamos nos analisar e sabermos se nós não somos uma dessas 5 nércias, dessas 5 loucas. Porque geralmente as pessoas têm uma grande facilidade em enxergar no outro que ela é nécia, que ela é louca, que ela está dormindo, que ela não busca o Senhor. E muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos e nos analisamos se nós somos uma dessas 5 que estão dormindo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está olhando tanto para o outro e estamos esquecendo de olhar para nós mesmos e ver que nós não estamos buscando ao Senhor num tempo oportuno, no tempo que se chama hoje. Então, estamos analisando muito o outro e estamos esquecendo de nos analisar. Essa passagem se encontra lá em Mateus, capítulo 25, né? Eu não vou ler todo para a gente resumir um pouco, mas aqui vai falar de 10 virgens. Essas 10 virgens nós entendemos que é uma totalidade do corpo de Cristo. Ah, irmã, mas só são 10. Você vai ver que lá em Apocalipse, nós vamos ser comparados como 7 castiçais, com a questão das 12 estrelas, com a questão das 12 tribos, falando de uma totalidade do corpo de Cristo. Ele sempre vai usar essas numerações, 7, 12. Aqui ele está usando 10, mas nós temos que se lembrar que tem duas que estão clamando, né? Tem uma voz que clama, onde elas acordam, e nós acreditamos que esse clamor, o conhecimento que aprendemos das Escrituras, são as duas testemunhas que estão clamando, né? Para acordar aquelas 5 que tá dormindo, mas é prudente. Irmãos, eu queria analisar com os irmãos em questão de quê? Porque nós sabemos que 5 loucas, elas dormiram, e assim também as 5 prudentes também dormiram. Mas qual a diferença entre uma e outra? Porque assim, as 5 loucas que dormiram, elas dormiram sem azeite. Porque quando elas acordaram, quando ouviram o clamor da meia-noite, né? Que diz, eis lá vem o noivo, elas simplesmente não tinham mais azeite reserva. Então elas não conseguiram acender as suas lamparinas até a chegada do noivo. Mas já as 5 prudentes, elas tinham azeite reserva. Elas conseguiram ligar as suas lamparinas e conseguiram esperar a volta do noivo, né? Então, quando o noivo veio, elas estavam preparadas, elas entraram nas bodas, né? Nas bodas ali junto com o noivo, e as 5 disseram que o que? Comprar, né? Sendo que você vai ver, você conhece os tempos determinados de Deus, você sabe que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como fala os profetas, como fala todo o Novo Testamento, Apocalipse, vai ser tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de angústia, né? Muitas pessoas pensam que vai ser tempos bons, mas a Bíblia fala que não será, né? Nos profetas vai dizer que será dias de trevas e não de luz, né? Então eu vejo o quê, irmão? Que o buscar, porque nós sabemos que o azeite é a palavra de Deus, é o Espírito. A palavra lá em João, capítulo 7, vai dizer que a palavra do Senhor é Espírito e vida, né? Então, se você quer azeite, você tem que ter palavra, você tem que ter azeite e reserva. Porque assim, irmãos, há uma grande diferença entre os dois dormir. A gente sabe que esse dormir que a Bíblia fala, não é um dormir simplesmente de morte, né? A pessoa morreu fisicamente, mas uma morte espiritual. Por quê? Porque é uma pessoa que ela está morta espiritualmente, né? Ela não tem azeite em si, ela não tem palavra em si, porque o que nos faz uma fonte de água viva, quem nos faz ter vida é a palavra. Sem palavra nós não temos vida, nós estamos mortos em si mesmo, né? A palavra diz. Então, as 5 loucas, elas não armazenaram. Por que não armazenaram? Por vários motivos, irmão. Muitas vezes, aquelas loucas, elas perderam mais tempo buscando as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você já parou para pensar? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que conseguem assistir filmes de 1h30, 2 horas, conseguem assistir seriados, conseguem ter uma vida secular, né, de boa. As pessoas, elas conseguem passar horas no celular,
vendo Facebook, Instagram, respondendo mensagem, postando vendas e compras, né? Comprando e vendendo. Mas você já parou para pensar que essas pessoas, elas não conseguem ver um vídeo de 30 minutos falando só a palavra de Deus? Você já parou? Você já parou para pensar se você é uma dessas pessoas que consegue passar muito tempo na TV ou no celular ou na sua vida secular, na sua vida diária, no seu trabalho, mas quando você pega na Bíblia, você dorme? Quando você assiste uma palavra de Deus que é só palavra, ligações de textos, contextos, vendo o que é que Jesus falou, por que ele falou, você não consegue? Você não consegue administrar, você não consegue focar, você dorme, você desanima, você não persiste. Você já parou para pensar? Por quê? Porque isso, irmão, é um grande sinal que você é uma das que estão dormindo. Porque nós estamos no tempo bom, irmãos. Nós estamos no tempo de armazenar azeite. Naquele tempo que as virgens loucas vão querer comprar, já não é tempo. Porque, primeiro, a palavra do Senhor não se compra. Conhecimento de Deus, unção do Espírito, é coisas que não se compram. É coisas que se adquirem conforme o tempo. Quanto mais você busca, mais Deus vai derramar sobre a sua vida. Então, irmãos, muitos desses vão querer buscar no momento que não vai ter como buscar. Nós estamos num momento propício, num tempo maravilhoso de buscar a palavra de Deus. Mas poucos, irmãos, são aqueles que se interessam. Poucos são aqueles que tiram 1 hora do seu tempo para estar meditando na palavra. Poucos são aqueles que dizem, Senhor, por que o Senhor falou isso? Senhor, qual os mistérios da tua palavra? Senhor, me ensina, Senhor, me instrui. Poucas são as pessoas que quando você senta em uma roda, falam de Jesus. Muitos se dizem cristãos, mas quando se assentam em algum lugar, quando se assentam em grupos, nada é da palavra de Deus, só vida secular, só seus problemas, seus trabalhos e nada de palavra de Deus. Sendo que a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca de dia e de noite. Então você já parou para pensar que você pode ser uma dessas que estão dormindo? Essa virgem que não tem interesse pela palavra, essa virgem que quando escuta da palavra dorme, se enfadiga. Você já parou para pensar se você não pode ser uma dessas que não consegue ouvir da parte de Deus? Irmãos, tem pessoas que têm 24 horas, nós temos 24 horas por dia e não consegue nem sequer tirar 30 a 1 hora do seu dia para orar, para sentar com Deus, para falar, para meditar na sua escritura. Aí quando chega num culto ou quando chega na presença de outras pessoas, diz, ai Senhor, eu te amo. Senhor, como eu te amo. Irmãos, a maior forma de amor que você sabe, até mesmo nós humanos, né? Temos uns para com os outros, é o tempo que você gasta com aquela pessoa, é a atenção que você dá àquela pessoa, é quando você anseia estar com aquela pessoa, para estar conversando, para estar junto, para estar passando momentos juntos. Não é assim? Assim também, irmãos, era para com Deus. Não adianta nós dizermos, Senhor, eu te amo, mas em compensação, a maior parte do nosso tempo é com as coisas do mundo, é com as coisas seculares, é com as coisas pertencentes a essa terra. E não conseguimos dedicar 1 hora sequer do nosso dia para estar meditando na palavra, para estar perguntando, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Senhor, me dá uma direção. Irmãos, então muitas vezes a gente tem que se analisar para sabermos se nós não somos umas dessas que estão dormindo. Quando você vai ver, lá em Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai falar do fim dos tempos, né? Dos últimos dias, que serão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, odiando pai e mãe, né? Não amáveis. Aí ele vai dizer assim, porque, na partir do verso 6, ele vai dizer assim, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nércias. Você está entendendo? Essa mesma nércia aqui é aquelas loucas, aquelas 5 loucas. O que é as 5 loucas? Sem entendimento, sem sabedoria. Aí ele vai dizer, carregadas de pecados. Por que, irmão, carregadas de pecados? Você sabia que da maioria das partes dessas virgens que dormem são por causa de pecado? O quê? Porque o pecado impede que ela se achegue a Deus. O pecado impede que ela anseie pelas coisas de Deus.
Por quê? Porque carne quer carne, espírito quer as coisas que vêm do espírito. Então, quando uma pessoa está sobrecarregada de pecado, o que ela tem interesse é sobre o quê? Sobre as coisas da carne. Aí ela vai dizer assim, ó, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O que é levada de várias concupiscências? São pessoas levadas por os seus próprios desejos, seus próprios deleites, suas próprias vontades. Aí ele vai dizer assim, ó, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jabres resistem a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Corruptos, irmão, de entendimento, são pessoas, irmãos, que elas decidem trancar a sua mente. Elas se fixam numa coisa, por exemplo, o seu pecado. Para que ela não diga que é pecado, para que ela não diga que é errado, ela vai tentar defender aquilo que ela está errando. Então, ela tranca o seu entendimento naquele entendimento dela mesma, onde ela diz, não, isso aqui não é tão errado. Isso aqui não é tão pecado. Deus não vai me matar por isso. Deus não vai me lançar no inferno por isso. Entende? Então, há pessoas que elas trancam as suas mentes no pecado delas mesmas e tentam defender. Elas corrompem os seus sentidos para ouvir o que é a verdade. Aí, quando você manifesta a verdade, elas resistem. Elas, não é assim. Não é assim. Sendo que quem fala, irmão, não somos nós, é a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa vem com a palavra de Deus, não é a minha verdade ou a sua verdade, é a verdade de Deus. Que a gente sabe que a verdade é Jesus. Então, assim, irmãos, ele está dizendo o quê? Que esses, vamos dizer, mestres, né? Principalmente os mestres de hoje, as lideranças, elas vão atrás dessas pessoas que estão sobrecarregadas de pecados, que estão corruptos no seu entendimento, que elas resistem à verdade. Aí o que é que acontece? Por elas não ter entendimento, por elas não ter palavra, por elas não ter conhecimento de Deus, elas são levadas. Elas são levadas para vários tipos de doutrinas, enganos, sabe? Então são essas pessoas que esses falsos mestres mais gostam. Por quê? Porque elas não sabem rebater. Elas vão ser guiadas de acordo com aquilo que eles querem. Ah, se ele disser que pau é pau e pedra é pedra, pedra é pedra e pau é pau. Entende? Então essa pessoa ela não tem palavra, ela não tem argumento, ela não tem decisão própria, ela não tem o Espírito guiando a vida dela. Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem entendimento do seu Deus, ela tem entendimento da palavra, ela não é levada por vários eventos de doutrina, que nem fala, né? Lá em Efésios. Não, ela tem o seu posicionamento, porque ela sabe o que Deus quer dela. Ela sabe até onde ela pode ir, onde ela não pode ir, como ela deve obedecer, o que ela não deve obedecer. Então, quando você tem palavra de Deus, você não é uma mulher nércia, você é uma mulher sábia. Você é quando eu digo mulher, tanto homem como mulher, porque são pessoas sábias, elas sabem o que a palavra quer dela, elas sabem o que a palavra exige dela. Então, quando vem outra pessoa com outra doutrina, outro ensino, trazendo muitas vezes obrigações que a Bíblia não obriga você a fazer, você vai ser uma pessoa que se posiciona, você vai ser uma pessoa decidida, não vai ser uma pessoa levada, ou não vai ser uma pessoa que, mas meu pastor, minha liderança falou, tá falado. Não é assim, irmãos. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, falsos mestres, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos discípulos, tá entendendo? Falsos irmãos. Então, tudo isso nós temos que ter em mente. Nós não podemos ser levados por aquilo que quer seja uma liderança, quer seja um irmão, quer seja uma ovelha, fale. Você tem que estar com a sua mente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai lhe dizer o que é o sim, sim e o que é o não, não. Entende, irmãos? Quando você vai ler lá em Efésios, capítulo 5, Paulo ele vai estar falando ali sobre várias obras da carne. E ele vai dizer assim, de maneira nenhuma vos engane. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é isso, irmão? Porque tem muitas pessoas hoje em dia, irmão, que estão dormindo, estão cometendo pecados, estão dando legalidade à sua própria carne. Elas estão em pecados na carne.
Então, elas estão cometendo um pecado e muitas pessoas estão dizendo, que nem hoje a gente vê muito nas redes sociais, não, mas Deus vai te perdoar, não, Deus te ama, não, Deus não vai lançar você no inferno por causa disso, não, Deus compreende que você quer ser só feliz, Deus entende que você quer deixar a sua esposa por outra mais nova ou outra mulher, porque você precisa ser feliz. Muitos estão vindo com essas palavras vãs, mas palavras que não edificam, palavras que não têm sentido, palavras que não vêm trazer proveito nenhum. É vão, é coisas que passam, entende? Mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, a Paulo está exortando aqui para nós o quê? Não se deixar levar por palavras vãs. Se você está em pecado, você vai ser julgado pelo seu pecado. E ele vem dizendo... Em seguida, né, ele vem falando sobre várias concupiscências da carne. Ele vai dizer por quê? Porque por estas coisas, no verso 6, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, sobre essas coisas qual? Sobre os pecados. Se você ler ali do verso 3 até o verso 5, ele vai estar falando de pecados da carne. Aí, em seguida, ele vai dizer, no verso 11... E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas o que? Antes, condenai-as. O que é condenar? Mostrar que está errado, falar que está errado. Aí ele vem dizendo, mas todas estas coisas são manifestas sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, no verso 14, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por que ele está dizendo levanta dentre os mortos? Se você lembrar, um dos discípulos de Jesus disse assim, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Ele disse assim, não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Por quê? Porque ali é mortos espiritual. Tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas espiritual, e estão enterrando pessoas que estão mortas fisicamente. Entende? Então, por isso que ele diz, deixe que os mortos, que são os mortos espirituais, enterre os mortos que estão mortos fisicamente. Entende? Então, ele está dizendo, levanta dentre os mortos, porque tem muita gente que está morto espiritual. Tem muita gente que está pensando que está vivo, mas está morto. Irmã, como é que eu sei que eu sou uma destas mortas? Irmão, quando você não anseia por Deus, quando você não lê Bíblia, quando você não anseia para orar, quando você não tem desejo de falar de Jesus, quando você simplesmente se conforma com o pouco que você tem. O que é o pouco, irmão? Irmãos, é o que hoje em dia sempre é pregado, aquelas mesmas coisas. A Bíblia diz que nós fomos feitos para crescer de glória em glória, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas hoje eu vejo que principalmente nas lideranças, eles acomodam as pessoas no conhecimento básico, o que a Bíblia nos chama de alicerce. Então, impede que a pessoa flua, que a pessoa cresça no conhecimento de Deus. Precisa de, não, para que tanto conhecer? Não precisa conhecer. Isso é um vídeo que eu vou fazer logo depois, para nós falar um pouco sobre a sabedoria de Deus, o quão é importante obter sabedoria de Deus. Irmãos, sabe por que porque o maior, o inimigo, ele entra na vida dessas mulheres nécias para que elas não busquem conhecimento de Deus? Porque quando elas buscam conhecimento de Deus, ela vai arrecadar azeite. Ela vai ter azeite em si mesma. O que é o azeite? A palavra. Então, quanto mais palavra, mais alicerce, mais raiz, mais difícil fica de você cair. Entende? Por que muitas pessoas, irmãos, aceitam Jesus e caem? Porque elas não criam raiz em si mesmas. Elas não buscam o conhecimento de Deus. Então, quando você não busca conhecimento de Deus, as suas raízes, elas são rasas. Qualquer vento, qualquer tribulação, você cai. Mas quanto mais conhecimento de Deus, mais temor. Quanto mais temor, mais a proximidade entre você e Deus. Então, quanto mais a proximidade entre você e Deus, mais as suas raízes se tornam raízes profundas. Então, quanto mais sua raiz é profunda, dificilmente você vai cair. Entende? Por isso, sim, irmãos, que aquelas virgens 5 nécias, 5 loucas, elas dormiram. Então, você vê que quando precisou de azeite, elas não tinham. Muitas pessoas vão deixar para buscar conhecimento de Deus quando não der mais. Quando as coisas estiverem cada vez mais difíceis, você não vai conseguir buscar conhecimento de Deus. Você não vai conseguir. E não tem como, por exemplo, a irmã Isaura passar o conhecimento que ela tem para a irmã Raimunda, ou para a irmã tal, ou para a irmã fulana. Não tem como. Cada um obtém o conhecimento de Deus através da sua busca, através do tempo gasto com Deus. Mas tem pessoas, irmãos,
Que é assim, por isso que nós estamos aqui para se analisar se nós não somos uma dessas pessoas que não conseguimos gastar tempo com Deus. Nós não conseguimos sequer passar 1 hora meditando na sua palavra. Nós não estamos nem aí porque o Senhor está dizendo. O que é os mistérios de Deus? Eu não estou nem aí, não preciso saber não. O importante é a salvação. O que é que Deus quer falar sobre o mundo? Não preciso saber não. O importante é a salvação. Irmão, isso é conversa de mulher nécia. Isso é conversa de mulher que está dormindo. É mulher que quando Cristo voltar vai ficar. Por quê? Porque ela não se interessa pelas coisas do reino. Ela não se interessa pelas coisas de Deus. Aí naquele dia vai dizer, Senhor, mas eu te amo. Senhor, mas eu te busco. Senhor, ele vai ter todo um testemunho de que você teve tempo e não quis. Você preferiu gastar tempo de televisão. Você preferiu gastar tempo com seu celular. Você preferiu gastar tempo com a sua vida secular. Tem muita gente, irmão, que trabalha a semana inteira. E quando é no final de semana, do lugar de buscar Deus para arrecadar azeite, que não conseguiu arrecadar toda a semana, faz o quê? Final de semana, vai para a praia, vai para um passeio no monte, vai isso, vai fazer aquilo outro, vai para a praça, vai para... Tá entendendo? Sempre vai para um shopping, vai para a sua vida secular e esquece que ela já não buscou a semana inteira. E quando é no final de semana, do lugar dela arrecadar o azeite para conseguir lutar mais uma semana, não. Ela vai fazer o quê? É porque eu tenho que ter tempo com a minha família. É porque eu tenho que ter tempo com meu filho. E é verdade, você tem que ter o tempo com a sua família e com seu filho. Mas também você tem que ter tempo com Deus. Gastar tempo com Deus, que não é um gasto, é um ganho. Entende, irmão? Então que essa palavra, irmão, fique com os irmãos, para que você se analise se você não é uma virgem que está dormindo. Os tempos estão próximos. Se você continuar lendo ali em Timóteo, ele vai dizer no capítulo 15, portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o quê? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmão, remi o tempo, os dias estão próximos, Jesus está às portas. E o que você está fazendo? Você está dando mais lugar para a sua carne, andando em pecado, não está se santificando, não está gastando tempo com a palavra, não está gastando tempo com Jesus em oração, não está buscando santificação. O que você está fazendo? Assistindo televisão, mexendo no celular, indo na praia, fazendo passeios, fazendo o que a sua vida, a sua carne, os seus deleites, as suas vontades querem. Isso é um grande sinal que você é uma virgem que está dormindo. E cuidado, porque Cristo está às portas. E quando ele vier, você vai ficar. Entende? E depois que a porta fecha, irmão, ninguém mais abre. Porque quem fecha essa porta é Jesus. Então, irmãos, meditemos nessa palavra. Olhe para a sua vida, medite na sua vida. Será que você é uma pessoa que está se entregando aos desejos da carne? É uma pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus? É uma pessoa que não sequer consegue tirar 1 hora do seu tempo para meditar na palavra? Eu acredito que os irmãos, não sei se os irmãos já passaram, eu já passei muito, de você se sentar com uma pessoa, quando você começa a falar de Deus, a pessoa dorme. A pessoa dorme. Isso é um grande sinal, irmão, que você é uma virgem que está dormindo. Você não consegue falar do seu Salvador. Você não consegue falar das suas promessas. Você não consegue falar das suas maravilhas que tem diante da palavra de Deus. Você só está interessado em quê? Por exemplo, hoje muitas pessoas estão ligadas em eventos, em festas, em pula-pula, em gritaria. E o principal, o azeite, ninguém está arrecadando. Então vai chegar tempos que você não conseguirá arrecadar. Amém? Que fique mais essa palavra e que você se analise se você não é uma dessas que estão dormindo, são nécias, são loucas. Amém? A paz do Senhor e fique com mais essa palavra.